Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Porto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre obstáculos que podem aparecer durante a sua jornada. É isso mesmo, alguns obstáculos vão aparecer na sua jornada. Obstáculos que a princípio podem ser intransponíveis, né? Pode se parecer intransponíveis. Mas quando a gente tem um conhecimento, tem um questionamento sobre esses obstáculos, a gente começa a perceber que eles não são tão grandes assim. Talvez esses obstáculos sejam grandes inicialmente porque a gente leva em consideração o que as outras pessoas estão falando. Então, a gente começa a ver aquele obstáculo com o ângulo que as outras pessoas estão vendo e não com o nosso ângulo. E aí, quando a gente começa a perceber isso e começa a questionar, né, a visão que as outras pessoas estão vendo sobre esse obstáculo e quais as nossas visões sobre aquele mesmo obstáculo, a gente pode perceber que ele é fácil de ser transpassado, né? Então, a gente precisa perceber, a gente precisa parar um momento, analisar verdadeiramente qual é o obstáculo. Quais são as estratégias que eu preciso colocar em prática para que esse obstáculo seja transpassado. Então, assim eu começo a tomar decisões e não viver sobre as condições das outras pessoas. Talvez esteja sendo difícil entender esse início do vídeo, mas eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas podem, às vezes, ter te falado que você não era capaz de fazer determinada coisa. Vou continuar nesse exemplo. Talvez tirar a carteira de motorista. Talvez algumas pessoas tenham falado com você que você não é capaz de dirigir, né? Que você não tem essa habilidade, que você não tem essa competência. E pode ser outros exemplos, pode ser para ter um trabalho melhor, abrir a sua própria empresa, fazer o seu primeiro vídeo, né? Então, às vezes a gente tem esses obstáculos que são colocados por outras pessoas. E aí, quando a gente começa a analisar qual é a real capacidade que a gente tem, qual que é o real desejo de transpor esse obstáculo, aí sim a gente cria estratégias, a gente cria planos e a gente determina quando e como a gente vai fazer para passar por esse obstáculo. Então, a dica de hoje é a seguinte: as ideias, os pensamentos que as outras pessoas têm são muito bem-vindas, desde que nos ajude a transpassar os obstáculos que a gente tem. Se essas pessoas forem responsáveis por aumentar esses obstáculos, essas ideias não servem de nada para a gente. E aí tem muita gente que fica presa a essas ideias, a essas opiniões, a essas objeções e paralisam a sua vida. E aí, depois de algum tempo, quando questionada o porquê não tirou a carteira, o porquê não galgou um emprego melhor, o porquê não abriu a sua própria empresa, e aí quando você fala que esse impedimento foi fortalecido pela opinião, pela ideia de outra pessoa, essa mesma pessoa fala assim: mas era o seu sonho, era a sua vontade, você que tinha que ter feito, não eu. E aí você entra em uma frustração muito intensa. Talvez isso esteja acontecendo com você, talvez isso já aconteceu com você, porque isso já aconteceu comigo. E realmente é muito ruim quando a gente tem essa sensação de incapacidade por não ter tomado a decisão certa, no momento certo, quando a gente tinha o desejo, a vontade e até mesmo coragem para começar alguma coisa. E aí vem alguma pessoa falando que a gente não é capaz, falando que a gente não tem as habilidades necessárias, que a gente não vai conseguir. E quando a gente leva em consideração isso, realmente a nossa vida ela fica muito mais em preto e branco. A gente perde um pouco a cor, a gente perde um pouco a alegria de viver. E talvez até perca a vontade de fazer novas coisas, perca a vontade de sonhar, perca o desejo de alcançar lugares melhores, condições melhores. E aqui eu estou para te encorajar. Faça o que você quiser fazer. É isso mesmo. Faça o que você quiser fazer. E aí, depois, as pessoas elas vão começar a te respeitar muito mais. Elas vão começar a te olhar com outros olhos. Vão começar a te olhar com olhos de capacidade. Vão começar a te pedir até a opinião quando elas quiserem fazer alguma coisa. Coisas que você já conseguiu fazer. Então é isso. O vídeo de hoje é para te trazer coragem, força, para que você faça tudo o que você quiser. Então é isso.
Aqui é o Rafael Porto e antes de acabar esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!